Boa noite, meus irmãos. Graça e paz da parte de Cristo Jesus. Uma alegria a gente estar aqui nessa noite, uma alegria Deus ter nos dado esse momento, né? Hoje nós vamos continuar a nossa série com os temas baseados na Confissão Belga. Hoje é o tema 12. Lembrando que a gente não está pregando a Confissão Belga. A gente está pregando baseado nos temas. A Confissão Belga é uma das primeiras confissões reformadas que nos dão base e diretriz para a nossa fé reformada. E a gente vai pregar baseado nesses temas. E antes da gente já abrir o texto e conversar, queria chamar as pequenas aqui na frente, que eu esqueci, já 2 pessoas me avisaram. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos por cada uma dessas crianças. Te pedimos para que cada pai entenda a responsabilidade de criá-las diante da sua presença. Que eles entendam que dentro das suas casas eles precisam ensinar a vida cristã, ensinar as Sagradas Escrituras e vivê-la, Pai. Para que cada um desses pequenos tenha um referencial em um mundo sem nenhum referencial. Que aqui na igreja também eles tenham professores e irmãos na fé, como nós somos, que os ensine essa palavra, que os ensine esse caminho. E que dia a dia eles cresçam em graça, em conhecimento, e eles cumpram o ID, Pai, sendo luz em um mundo em trevas. Essa oração que nós fazemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, o nosso tema do artigo 12 é a criação do mundo e dos anjos. Eu não vou gastar tempo aqui falando para vocês sobre quando Deus criou o mundo, ou por que Deus criou o mundo, ou qual a minha visão teológica de criação do mundo. Essas coisas não importam para a gente, porque o que importa para a gente é saber que Deus criou o mundo. E esse ponto é relevante porque, sabendo que Deus criou o mundo e todas as coisas, Ele também tem poder para governar as nossas vidas, poder para governar os nossos passos, para nos guiar, para nos encaminhar, para nos iluminar. E é isso que nos interessa. E é isso, já convido você a abrir sua Bíblia em Josué, capítulo 10. Vamos fazer a leitura dos versos 1 a 15. Josué 10, 1 a 15. Josué, capítulo 10, versos 1 a 15. Diz assim: Sucedeu que Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué tinha conquistado Ai e tinha destruído totalmente, fazendo com Ai e seu rei o que fizera com Jericó e seu rei, e que o povo de Gibeon tinha feito a paz com Israel e estava vivendo no meio deles. Ele e o seu povo ficaram com muito medo, pois Gibeon era tão importante como uma cidade governada por um rei. Era maior do que Ai, e todos os seus homens eram bons guerreiros. Por isso, Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, fez o seguinte apelo a Roão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, a Jaftá, rei de Laques, e a Debi, rei de Eglon. Venham para cá e ajudem-me a atacar Gibeon, pois ela fez a paz com Josué e com os israelitas. Então os 5 reis dos amorreus, os reis de Jerusalém, de Hebron, de Jarmute, de Laques e de Eglon, reuniram-se e vieram com todos os seus exércitos, cercaram Gibeon e atacaram. Os gibeonitas enviaram esta mensagem a Josué no acampamento de Gilgal: Não abandone os seus servos, venha depressa, salve-nos, ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem nas montanhas se uniram contra nós. Josué partiu de Gilgal com todo o seu exército, inclusive com seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: Não tenha medo desses reis. Eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles conseguirá resistir a você. Depois de uma noite inteira de marcha desde Gilgal,
Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhes impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre eles grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. No dia que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor, na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Eleazar. O sol parou no meio do céu, e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve dia como aquele. Quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Amém. Bem, esse momento aqui, ele sucede um outro momento muito delicado que estava acontecendo no meio do povo de Israel. Eles tinham atravessado o Rio Jordão e Deus tinha dado uma ordem muito clara ao Josué e ao povo de Israel. Vocês não podem fazer nenhuma aliança com o povo ou os povos dessa terra. Eles são homens cruéis, homens violentos, homens que adoram outros deuses, vão querer trazer toda essa violência, toda essa corrupção para dentro de Israel. Mas o capítulo 9 mostra para a gente que uma coisa aconteceu. Os gibeonitas haviam ouvido o que Josué vinha fazendo. Ele já tinha destruído a cidade de Ai, que era uma cidade muito grande, era uma cidade muito forte. E ele tinha destruído Jericó, cercado por muralhas indestrutíveis. E os gibeonitas ficaram assustados, ficaram com medo. Mas como então fazer aliança com um povo que era proibido de fazer aliança com você? Então o que eles fizeram? Eles pegaram uma roupa velha, podre, vestiram. Pegaram animais magros, botaram a sela velha, botaram garrafas, odres de couro ressecado, pouca água, comida embolotada, mofada, sandálias rasgadas, e foram. Eles moravam perto, cerca de 30 a 40 quilômetros, e foram até o acampamento dos israelitas. E ali eles contaram uma história para Josué. Nós viemos de muito longe. Nós somos de um povo muito distante. Nós não pertencemos a esse meio. Olha como nossos animais estão magros. Como nossa comida está mofada. Como nossa roupa está destruída. Nós viemos aqui porque nós queremos conhecer o seu Deus. E no lugar de Josué, os líderes de Israel, orarem ao Senhor e consultarem a Deus, eles simplesmente acharam interessante fazerem um voto, uma aliança com aquele povo, e assim eles o fizeram. E o povo agora volta para sua casa. Só que existe um grande problema. Naquela época, diferente de hoje, a palavra valia alguma coisa. E quando você fazia algum acordo diante de Deus, errado ou certo, aquele acordo estava feito. E agora Israel tinha uma aliança com os gibeonitas, um povo que era inimigo deles. E o que acontece? Os 5 reis de Jerusalém ouvem falar dessa aliança e eles ficam assustados. Porque a terra de Gibeon era uma terra tão grande que ela parecia um reino. A Escritura fala aqui. Os gibeonitas eram um povo tão numeroso, tão próspero, que parecia que eles tinham um rei que governavam eles. E os 5 reis de Jerusalém ficam preocupados. Bem, se Josué sozinho destruiu Jericó e Ai, quem dirá agora aliado aos gibeonitas? E um dos reis chama outros 4 reis e faz uma aliança para destruir os gibeonitas, já que contra Josué seria um pouco mais difícil, porque Deus estava com ele. E eles então agora, 5 reinos contra um, cercam os gibeonitas que se valem do acordo. E eles gritam socorro. Josué, lembre-se do acordo que você fez diante do Eterno. E agora Josué precisa cumprir essa promessa, senão ele vai cair num segundo erro. E ele vai até o povo de Gibeon para socorrê-los. E aí nós começamos já
vê a mão de Deus, apesar do erro de Josué e dos líderes de Israel. Eles fazem essa caminhada à noite e eles não estavam perto. Eles estavam a 60 quilômetros de distância agora. E grande parte dessa distância era feita montanha acima. Josué e o exército de Israel precisavam, numa noite, correr morro acima, 60 quilômetros. E diz que eles fazem isso, e com certeza foi o Senhor quem deu força para isso. E chegando lá, nós vemos uma outra atuação de Deus. Porque quando o povo de Israel chega diante do povo, a Escritura diz que os 5 reinos, os 5 exércitos se assustam, ficam surpresos. Esse termo no hebraico é uma surpresa tão grande que você fica confuso, você fica fora de si. E imagina, um exército cansado da marcha da noite, ter que lutar contra 5. Eles ganharam tempo, porque os 5 exércitos agora estavam confusos, em choque. Porque Deus trouxe essa confusão para eles. E Josué, com o seu exército, ataca aqueles 5 homens, aqueles 5 exércitos, que quando eles voltam para si, eles percebem, não tem mais como reagir, nós temos que fugir. E eles fogem. E Josué percebe que não vai alcançá-los. Mas no meio do caminho, a Escritura diz que há uma chuva de granizo. E essa chuva de granizo ela é tão cruel, ela é tão intensa, que ela mata mais homens com as pedradas de gelo do que a espada que Josué tinha matado. Interessante que naquele lugar era um fenômeno que realmente acontecia. Essa chuva de granizo ela realmente acontecia, mas era algo raríssimo. E ela acontece justamente na hora que o povo inimigo passa e para justamente na hora que o povo de Israel atravessa. Nós vemos pela segunda vez a mão de Deus com o povo de Israel. E aí ele continua a sua marcha de perseguição, indo atrás daquele exército, e ele percebe que ainda assim ele não ia conseguir alcançar. E agora Josué para, e diante de Deus, ele diz: sol, pare, lua, detenha-se. Já era praticamente o entardecer, o sol e a lua já estavam aparecendo, e para aquele povo isso era desesperador, porque aquela região dizia que quando eles viam o sol e a lua no mesmo momento, era mau agouro, era um momento de azar, de morte. E imagina agora o povo de Israel vendo aquilo. Então Josué diz, diante de Deus: sol, para, e lua, detenha-se. Ele precisava matar aqueles homens, porque se ele não fizesse, aqueles 5 reis fugiriam, fariam aliança com outros reis e voltariam ainda mais forte. A batalha precisava ser decidida naquela tarde, mas não havia tempo. E a Escritura diz que o sol para e a lua se detém, o tempo necessário para que o povo de Israel dê conta dos inimigos e a batalha termine ali. Nós não sabemos muito bem o que esse texto significa. Existem algumas interpretações. A Bíblia ela não tem a obrigação de ser científica, né? A Bíblia ela é narrada na ótica dos homens, principalmente naquela época que eles não acreditavam, ou não tinham acesso, ou não viam nada do que nós sabemos hoje. Né? Para eles, por exemplo, a Terra era plana. Hoje em dia alguns acreditam nisso, ponto. A terra era plana, haviam 2 colunas nas pontas e havia uma grande abóbada. E aí ficavam embaixo as águas que davam acesso e vinham aos mares, e em cima havia as águas de cima. Que nessa grande abóbada haviam janelas chamadas comportas. É por isso que no Antigo Testamento você vê que quando eles pedem para chover, eles falam: Senhor, abra as comportas do céu. Então era uma visão humana. Ele viu o sol parar. Ele viu a lua parar. Adalto Lourenço, um doutor cientista renomado aqui brasileiro, ele fala uma coisa muito interessante sobre esse texto. Ele fala o seguinte: cientificamente, o sol não pode parar. Por quê? Porque não é o sol que gira, é a Terra.
que gira em torno dela mesma e em torno do Sol. Cientificamente, a Terra não pode parar, porque a Terra gira a milhões de milhares de quilômetros por hora. Se a Terra para, imagina o terremoto que ia acontecer. Se uma freada mínima você dá no trânsito, você vai lá na frente e volta, quanto mais a Terra é gigante que ela é na sua quilometragem. E ele diz, fisicamente, o que para nós físicos aconteceu foi o seguinte: Deus não parou a Terra, nem o Sol. Deus parou tudo. Como um grande maestro, ele vem regendo o coral. E de repente, ele chama a orquestra. A pausa. Silêncio. O universo para. E quando consegue os inimigos serem destruídos, o maestro, Deus, chama a sinfonia de novo e tudo volta. É isso. E desse texto, nós podemos tirar algumas lições para a vida da gente. Todos nós, num determinado momento das nossas vidas, cometemos erros. Nós falhamos. Falhamos porque nós confiamos em nós mesmos. Confiamos no nosso dinheiro, na nossa inteligência, confiamos nas nossas relações, confiamos na nossa saúde, no nosso ímpeto. Mas nós sempre nos enganamos. Josué foi tentado a confiar no seu próprio mérito. Tinha acabado de destruir 2 terras enormes. Tudo estava dando certo. O que daria errado agora? Aonde ele colocava a mão, as coisas aconteciam. E quantos de nós, muitas vezes, as nossas vidas, achamos que não existe como nós errarmos, porque nós somos bons demais. E aí eles erraram. E fizeram aliança com o inimigo. Deus agora poderia, com toda certeza, virar para o povo de Israel o seguinte: agora você se vira, sobe 60 quilômetros acima, e que morra todo mundo lá, e eu escolho outro povo. Ele poderia. Quem iria julgá-lo? Quem? Como ele fala com Jó, eu estive quando tudo foi criado, porque eu criei. Eu sei de todas as coisas. Quem vai dialogar comigo sobre o que deve ser feito ou não? Quando todas as coisas vieram à existência, vieram pela minha voz. Ele poderia ter simplesmente entregado o povo de Israel a morrer pelo seu próprio erro, mas Deus teve misericórdia. Porque o Criador de todas as coisas, Ele não se importa só com o macro. Ele é um Deus pessoal. Ele se importa com cada uma das nossas vidas, por menores que elas sejam. Com cada um dos nossos corações, por mais egoístas que eles sejam. Com cada uma das nossas vontades, por mais corrompidas que elas sejam. E nós vemos isso no começo, quando o povo de Israel teve que subir e teve ânimo para subir. E às vezes nós estamos afundados em uma série de erros nas nossas vidas e olhamos adiante e falamos, não vai dar. Eu não tenho força para continuar. A escalada é muito longa, os inimigos são numerosos, a responsabilidade é pesada demais nas minhas costas. Eu não vou conseguir. E realmente, você não consegue. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, não nos abandona. Não te abandonou. E ainda que você esteja olhando por uma estrada que você vai ter que atravessar por causa do seu erro, Deus continua caminhando contigo. É por isso que o salmista diz que, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, está comigo. Por isso que nós não temos o que temer, apesar de quem nós somos, apesar dos nossos erros, porque Deus continua com a gente. Interessante que o Senhor não livra o povo de Israel da luta. Ele poderia, né, ter mandado uma chuva de trovões e matar todo mundo. Ou, como ele fez com Moisés no deserto, ter aberto um buraco na terra e engolido todos os inimigos. Ou como com Senaqueribe, que durante a noite um anjo passou e matou todo mundo. Ele não fez isso. Falou, vai. Vai, porque eu vou contigo. A nossa suficiência não é na ausência de problema. É saber que, apesar deles, Cristo, Deus, que governa todas as coisas e criou todas elas, continua olhando para as nossas pequenas
vidas. Ele nos dá força para fazer os 60 quilômetros acima. Quando nós nos encontramos no campo de batalha com os inimigos, Ele os assombra, porque a força não é nossa, é dEle. É Ele quem nos dá condições. Você fica orando pedindo, Senhor, me dê condição. Você não precisa tê-la, porque Ele é a condição. E é isso que muitas vezes a gente não entende. Ele é. Isso é suficiente. É por isso que quando Ele se revela a Moisés na sarça, Moisés vem querer conversar. Mas quem eu direi quem o Senhor é? Qual o seu nome? De onde você veio? Qual é a sua história, Moisés? Eu sou. Ponto. Ele é. Isso é absoluto. É absoluto porque é diferente de quem nós somos. Nós somos hoje diferente de quem nós éramos 10 anos atrás. E há 10 anos à frente nós olharemos para hoje e veremos o quanto nós mudamos. Deus não. É. O Criador continua sendo o Criador. O sustentador continua sendo o sustentador. Por isso que Ele é a condição. Nós não precisamos da condição, porque nós já temos aquele que é a própria condição. E quando as coisas estão além do nosso controle, além das nossas capacidades, e muitas vezes elas vão ficar errando nós ou não, Deus continua sendo o nosso sustento. Deus continua sendo aquele que nos guarda. Entendam, meus irmãos. Nós somos infinitamente menores do que as coisas que nos cercam. Nós somos infinitamente menores do que o sol. Nós somos infinitamente menores do que a lua. Nós somos infinitamente melhores do que o bairro que a gente vive. Mas ainda assim, aquelas figuras pequenas, Deus fez parar todas as coisas. Isso não é um discurso otimista de que você é precioso. Não, você não é. Mas Deus te tornou. Deus tornou você precioso. Deus tornou você uma nova criatura. Deus te restaurou e hoje essa é a sua identidade. Não é mais o que você fez, o que você falou ou os seus traumas. A sua identidade é Cristo. E quando a sua identidade se encontra nele, todas as coisas convergem nele. Sua vida, seu problema, seu descanso. Deus. É por isso que não nos importa como ele parou. Pode ser que ele tenha parado o universo? Pode. Pode ser que ele tenha parado o sol? Pode. E a terra também. Ele pode parar o que ele quiser, do jeito que ele quiser. Ele não depende das leis da física. Mas o que importa para a gente é o seguinte: Deus continuou com o seu povo. E igualmente Ele continua conosco todos os dias até a consumação dos séculos, independente de quem nós somos. Essa é a grande questão, essa é a grande graça do Evangelho. A graça do Evangelho não é que você é bom, e por você ser bom, Deus decidiu te dar a mão. Eu sou bom também, você é bom também, vamos na ciranda. Não. Você não é. Nenhum de nós somos. Porque todos nós pecamos. Alguns pecados absurdos, outros menores, mas pecamos. Porque nós ficamos com a nossa régua medidora de esse pecado é maior, esse pecado é menor, esse pecado é tolerável, esse não, irmãos, entendam. A gente não peca contra a igreja. A gente não peca contra o outro. A gente peca contra a santidade de Deus. E quando nós olhamos dessa ótica, não importa o tamanho, mas a consequência. Mas como foi dito pelo Hugo, ainda assim, Cristo se entregou por nós na cruz do Calvário. No lugar de Ele nos mandar para o inferno, Ele se fez pecador no lugar. Sem pecado, sem erro, sem culpa. Ele carrega sobre as suas costas os nossos pecados. E aquele que andava dizendo, eu e o Pai somos um, é erguido numa cruz e diz, Deus meu, por que me desamparaste? O Deus, Filho,
que era um com o Pai, que contemplava todas as coisas acima do sol e da lua, se fez criatura. E agora, no lugar de dizer eu e o Pai somos um, ele pergunta: Pai, onde o Senhor está? E toda a ira que ia sobre as nossas costas, estava sobre as costas de Cristo Jesus. E ele podia, naquele momento, sair da cruz e dizer: viu, eu tenho poder. Agora, eu vou mandar todos vocês para o inferno, porque vocês zombaram de mim. Ele, no auge da sua dor, diz os cientistas que Jesus, naquele momento, pendurado pelos pulsos e pés, ele só tinha duas opções: ou jogar todo o peso da cruz nos dois furos dos pés para ficar em pé e respirar, ou ficar pendurado por dor para aliviar os pés e sentir uma dor penetrante no seu corpo, esticando todo o seu nervo. E com essa dor, até o horário da morte, ele diz: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É por isso que nós sabemos que esse mesmo Jesus, esse mesmo Deus, que criou todas as coisas, que parou sol e lua, que deu força para continuar a marcha, que deu força para continuar a luta, que derrotou os inimigos, é o mesmo Deus que olha para cada um de nós e diz: foi por cada um de vocês. Por isso, se você está cansado, desanimado, seja pelos inúmeros problemas, ou se você está cansado ou desanimado pela culpa, pela solidão, pela raiva, existe uma porta de saída. Cristo é a porta de saída. Ele não olha para o seu pecado para te mandar para o inferno. Ele não olha para a sua culpa para te condenar. Pelo contrário, ele olha para ela sim, para arrancá-la e jogá-la fora. Esse Cristo é o Cristo que criou todas as coisas, o mundo e os anjos, e que olha para nós e ressignifica a nossa história. Vamos ficar de pé? Senhor Jesus, nós choramos, Pai, porque nós reconhecemos que não falamos ao vazio, que não falamos a quatro paredes, que falamos a alguém. Não alguém que foi ou que vai ser, alguém que é. Que é ontem, que é hoje, que é amanhã e que é para sempre. Cada um de nós aqui, Senhor, nessa noite, reconhecemos que o Senhor é Senhor sobre todas as coisas. Que o Senhor criou o mundo, criou os anjos, que o Senhor governa. Mas também reconhecemos que nós somos falhos, pequenos, pecadores. E pedimos, Senhor, nos dê força. Nos dê força para que nos levantemos. Nos dê força para que nós continuemos a caminhada da lida, Pai, da vida, do dia a dia. Nos dê força para enfrentar os nossos inimigos, que são muitos, começando por nós mesmos, pelo nosso passado, pelo nosso presente, pela incerteza do nosso futuro, pela raiva, pela solidão, pela tristeza, pelas traições, pelo engano. São muitos inimigos, Pai. Mas que nós entendamos que o Senhor nos dá força para lutar contra eles. E quando as forças nos faltam e é insuficiente, a maior força vem do Senhor. Que possamos ver a sua mão governando as nossas vidas, nos direcionando, Pai, nos guiando, nos dando ânimo. Que vejamos claramente acima dos prédios, acima dos ônibus, acima, Senhor, da crueldade dos dias, os seus olhos contemplando as nossas vidas e dizendo: eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Que nisso nós descansemos, ó Pai. Que nessa verdade nós nos alegremos e continuemos a marcha todos os dias, sabendo que em Ti encontramos a suficiência. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.